Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje aqui no Tá Reagido a gente vai reagir a um vídeo do Luiz Felipe Pondé. Enfim, feminismo hoje, conquistas, excessos e mal entendidas. Daí você pensa, tem poucas views, mesmo assim eu quero dar uma reagida, né? Geralmente as pessoas pegam os vídeos com mais views. Na verdade é porque saiu há uma hora atrás. Acredito que seja por isso. Mas mesmo assim, vou agir. Deixei o meu like aqui, tá? Vocês vão lá no vídeo dele e deixem o seu like também, beleza? Vamos lá reagir, vamos ver a opinião do Pondé. Já Esse é um reagi a alguns assunto que eu já vídeos do discuti Pondé aqui. muito. Esse é um assunto que eu já discuti muito, né? Escrevi muito, debati muito, inclusive muito influenciado na época pela obra do Nelson Rodrigues, né? Que falava de feminismo lá nos anos 60, 70, quando o assunto apareceu. E uma das coisas que o Nelson falava Tenho que ler. na O sua Nelson crítica Rodrigues é um livro. era a O Pondé fala ideia muito do. de que o feminismo, de alguma forma, ia apartar homens e mulheres. E o Nelson dizia uma coisa que era que o homem só existe na medida em que ele existe para a mulher e a mulher existe para o homem. Veja como isso soa antigo, cara, né? Anos 60, final dos anos 60, mais ou menos. Isso eu sou como? Veja como isso soa antigo, cara, né? Uhum. Anos 60, final dos anos 60, mais ou menos. Lembrando aqui das colunas dele, do Nelson. Veja como isso soa antigo. A ideia de que a mulher só existe na medida que ela existe para o homem e o homem só existe na medida que existe para a mulher, como seres complementares e tal. É claro que tem aí uma nota romântica muito forte, que é típico da obra do Nelson, mas aí Uhum. há uma hipótese presente no que ele falava de que aquilo que ele via no feminismo, né, ele interpretava como um processo que iria, de alguma forma, dissolver essa interdependência ou essa simetria, né? Fazendo com que as mulheres não existissem a priori como seres para os homens e os homens para as mulheres. É claro que isso é uma ideia antiga, né? Mas o interessante é que ela, em sendo antiga e ultrapassada, ela foi profética. Foi profética de várias formas. E não só por conta do feminismo enquanto tal. Ela foi profética porque há, na própria dinâmica modernizadora, uma tendência à fragmentação, à separação, à competição, à apresentação de contas. Que na verdade tem que. É interessante como hoje em dia o feminismo. Se a pessoa fala com alguém sobre o feminismo, né? Ou com algum feminista, algum feminista, né? Enfim, geralmente se fala que não, é pelo direito das mulheres, não é para ser igual, não é para ser, não é para ser superior, é para ser diferente. Mas no final das contas acaba sendo para ser, para conseguir mais direitos, né? Quem acaba pensando, no final das contas nunca é para tá igual, né? Vamos dar um, não sei se vocês pensam assim, mas no final das contas quem está sendo o oprimido, né, quer ser o opressor, digamos assim, né? Alguns vão dizer, nossa, mas como assim? Você já está dizendo que, né, os homens estão oprimindo as mulheres. Bom, enfim, aí a gente já vai entrar nessa pauta aí das feministas dizendo, não, patriarcado, não sei o quê. Mas, enfim, mesmo que a gente não fale, não, os homens, que nem as feministas falam, os homens estão sempre querendo destruir as mulheres. Mesmo que a gente não fale isso, né? Eu acho que estão sempre querendo destruir as mulheres como se fosse, né? Como se fosse, meu Deus do céu, esse elevando ao máximo essa guerra entre os homens e as mulheres, né? Não chega a esse nível, né? Mas, querendo ou não, na maioria das vezes, o homem acaba dominando ali nas sociedades, né? Então,
há um patriarcalismo, enfim, né? Eu não tô falando, aí já vão entrar, não, mas você já identifica com eu dizendo que isso é ruim ou bom, enfim, não. Eu tô dizendo que há um patriarcalismo, então, enfim, né? Então eu acredito que duvido muito que vão em busca de igualdade de fato, né? Assim, pode se haver, né? Mas buscarem, querendo ou não, mais direitos e tudo mais, é bom buscarem com certeza, mas com tanta ferocidade como a gente vê, com tanta loucura como a gente vê, né, de uma esquerda aí, enfim, é um né? pouco Você tem aí daquela difícil de discussão lá que acreditar. começou, inclusive, vinculada à A loucura tem em pílula. todos os lados, é Ele claro, escrevia colunas né? vinculadas à pílula também para discutir Não é isso. que só existe na Mas esquerda. de lá para cá, isso invadiu todos os territórios. Invadiu todos os territórios de forma tal que hoje a ideia de que a mulher existe para o homem e o homem existe para a mulher é uma ideia que talvez pessoas mais jovens nem sabem o que é. Porque, inclusive, a própria noção da dia de macho e fêmea, como se costumava falar, né, Uhum. é uma dia de que muitos daqueles que discutem esses assuntos de ciências humanas, no jornalismo, nem levam mais em conta. Não existe dia de macho e fêmea. Não existe só dois gêneros, muito menos dois sexos. O debate dos anos 60 para cá, e muito derivado, inclusive, da contracultura, acabou produzindo toda uma classe de textos, teses, livros, ensaios, obras de arte que vão desde literatura, teatro, cinema, para aterrizar na sala de aula, certo? E quando eu digo aterrizar na sala de aula, não é aterrizar só na sala de aula da universidade, mas aterrizar na sala de aula das próprias escolas, né? Onde uma derivação do debate feminista vai chegar a ponto, recentemente eu fiquei sabendo de uma universidade que cogita a possibilidade de transformar os estudos de masculinidade como um campo de pesquisa, inclusive para refletir sobre o que há e por que há tanto caráter tóxico na masculinidade. Então, assim, para além do debate Lero do do cacete. Ai. sufragismo, né? Os O próprio diversos processo tipos de modernizador é masculinidade, inevitável né, nisso pai? daí, Ai, inclusive por conta do fato de que você tinha masculinidades. Masculinidades. um pouco mais da metade da população, para fazer números grosseiros, representando a população feminina do mundo, na maior parte do tempo, indubitavelmente, numa posição de muito menor poder no espaço público, né? Se havia algum, era no âmbito familiar, mas não no espaço público. Então, isso, com o processo modernizador, não era inevitável, porque você ia romper, de qualquer forma, como se rompeu com várias outras relações, a própria ideia da família nuclear, a própria ideia do poder tal como se entendia do ponto de vista monárquico misturado com a religião, né? A própria ideia de que o que tinha que se aprender é como se viveu antes, agora tem que se aprender com aqueles que são mais jovens, ou como vai se ver no futuro, né? O próprio processo da revolução industrial, da tecnologia. O que é absurdo, né? Porque, tipo, por exemplo, se a gente aprenderia com os mais jovens, por exemplo, como manejar as novas tecnologias, ou o que seja. Só que a gente pensar que a vida, só quem mais entende são os mais jovens, que são mais jovens, que viveram menos do que as pessoas que já passaram pela vida, né? Já estão aqui há mais tempo, como se. Não, de fato, o fato que tá com a porra um celularzinho, com a porra do negócio, não, pô, é outra coisa. Não, pô, se você abre a porra do livro, se você abre a porra de um romance lá da porra do que pariu, no final das contas, meu irmão, são as mesmas, o cerne, são as mesmas temáticas dessa porra, tá ligado? São as mesmas questões humanas, em um geral, né? São as mesmas questões humanas. Nós estamos girando em torno das mesmas coisas, né? A ira, a gula, a porra do negócio. Nós estamos se fudendo do mesmo jeito. No geral, claro, são amplificadas, pô. Agora nós estamos viciados na porra na porra do celular. Estamos viciados muito mais do que os anteriores, de fato, né?
mas querendo ou não, não deixa de ser uma amplificação, não deixa de ser, né? A vida não, nós não somos, nós não mudamos, né? Nós não somos seres humanos diferentes do que os anteriores e a vida tecnicamente é a mesma, não é a mesma, é claro, né? Mas nós não funcionamos, né? Nós seres humanos não se modificamos, né? Então, É, essas que rupturas nós temos uma porra eram do inevitáveis da experiência humana. celularzinho, essa porra, né? Mas, para além, Agora nós então, do temos que. debate do Não. Quem sufragismo, sabe mais do mexer no debate do celular vai ter conhecimento. salário, Não, do porra. problema da Vai tomar no cu é violência, esse. ou seja, digamos assim, territórios claramente sociológicos da discussão, talvez, também políticos da discussão, o fato é que essa onda da crítica feminista, ou mesmo da crítica de gênero, que é, de certa forma, um passo adiante, não no sentido de evolução, mas um passo adiante na própria cronologia em que os temas foram aparecendo, né? Seja na universidade, seja na própria mídia, o fato é que essa onda produziu, hoje, um olhar sobre o que pode se chamar de condição masculina como sendo uma condição adoecida, né? Uma condição problemática. Discute-se a toxicidade masculina como alguma coisa óbvia, ou como sempre em todos os homens estivesse presente, né? E essa discussão, ela, para alguns que se preocupam com o assunto, inclusive, ela, quando eu digo que ela aterriza na escola criando, como você pode ouvir narrativas, principalmente de mães que têm filhos meninos, pequenos, em escola, né? Muitas delas ficando atentas a isso, que não se trata só de ensinar os meninos que eles não devem bater nas meninas. Aliás, muitas mães já ensinam isso há muito tempo para muitos meninos, e com sucesso, certo? Mas os meninas, de ensinar os meninos que eles não devem bater nas meninas. Aliás, muitas mães já ensinam isso há muito tempo para muitos Com meninos, certeza, e né? com sucesso, Com certeza, certo? Maurício. Eu Mas duvido a grande maioria das pessoas que estão aí me assistindo. Quer dizer, provavelmente não deve ser muita, né? Eu nem comecei a postar, vou fazer uma boa quantidade de vídeos, depois eu vou postar, né? Não sei se vai dar certo, não sei se vai ter uma grande quantidade. Mesmo assim, eu vou continuar dando uma postada ainda por uma boa quantidade de tempo, né? Para ver se vai funcionar, né? Mas eu acho que a maioria que chegar a assistir provavelmente não vai ter batido em nenhum, né? Porra nenhuma, não vai ter gerar batido em ninguém. um tipo Quer de dizer, ninguém mal-estar talvez desses não, né? meninos, Mas né? Como se pelo dificilmente fato alguma deles mulher. serem meninos, a priori, eles seriam candidatos à toxicidade, à violência, e que, portanto, alguma coisa deveria ter que ser curada neles. O fato é que esse processo todo ele foi desencaixando papéis sociais, e é claro que aí a crítica entra justamente na ideia de que os papéis sociais faziam parte de todo um esquema de opressão, de deslocamento da potência social, pessoal, sexual, como queira, das mulheres, mas esse processo todo foi causando um desencaixe, né? E esse desencaixe, uma das consequências dele é justamente as dificuldades de relação entre homens e mulheres, em muitos casos. É claro que você tem toda uma gama da população que mal sabe disso, né? Ou mal vive isso, né? Mas a verdade é que isso tem crescido porque esse tipo de crítica está no universo da mídia, da universidade, das escolas, das psicoterapias, né? De repente é como se o assunto fosse como a gente pode curar os homens para que eles deixem de ser como eles são. E aí, eu lembro aqui de uma feminista muito famosa nos anos 80 e 90, Camille Paglia, né? Que ela já falava e apanhou muito por conta disso, de que muitas mulheres heterossexuais. Atenção, futuro Calma craque! aí, meu Estão mano. abertas as Calma aí, inscrições meu para o mano. Craques do Enem Vai 2026. passar, vai passar. Calma aí. Ela não sendo uma delas, né? Mas ela falava para suas amigas heterossexuais
feministas que elas estavam com um problema, porque que elas acabavam achando que os homens tinham que ser igual a elas, né? Porque o homem ideal seria o homem que fosse feminino como as mulheres. E veja só que coisa, né? Ela fala isso lá nos anos 90, anos 80, chegou a ver o Brasil, né? E hoje você percebe que o marketing, né? A própria artes cênicas, o cinema, como queira, e que tudo hoje é mais ou menos marketing, né? É cada vez mais trabalha e vende a ideia de que o legal são homens femininos, né? A ponto de que você tem figuras famosas, como se falava antigamente do jet set internacional, que quando posam para figuras homens, eu quero dizer, quando posam para fotos, posam simulando gestos femininos, gestos faciais, as mãos, né? O olhar, ou seja, a ideia de que o homem precisa estar. A expressão efeminado é uma expressão antiga, mas hoje acabou sendo relida dessa forma, que o homem tem que estar de alguma forma efeminado para que ele, de alguma forma, esteja menos tóxico, né? E aí, é claro, isso vira discussão de jornal, discussão de redes sociais, a gente sabe da banalização que é isso. Mas é verdade que isso tem, às vezes, consequências. Uma, uma das consequências que a gente vive hoje, não necessariamente por causa disso que eu acabei de dizer, mas muitos homens que não conseguem se relacionar com as transformações sociais, inclusive dos papéis sociais das mulheres. Aliás, eu sempre disse que um dos problemas do feminismo é porque ele nunca faz uh, autocrítica em momento nenhum, né? Muito pouco dialético. Né? A maior parte das feministas que eu ouço, ou que eu leio, ou que eu já convivi, são muito pouco dialéticas, no sentido de ir gerar a contradição, olhar a contradição e passar adiante, levando em conta os momentos negativos, como se fala, né? Mas o fato é que você tem muitos homens hoje que não conseguem se relacionar com essas transformações sociais, e daí aparece todo esse fenômeno que alguns chamam de machosfera, que na realidade eu sempre suspeito muito cheio de homens ressentidos, às vezes eu até falo que não pega ninguém, né? Mas a verdade dos fatos é que, como dizia o Nelson Rodrigues, esse movimento todo desencaixou o modo como as relações entre homens. Ele fala também dos Red Pill. Red Pill, os homens Red Pill e tudo mais. Realmente tem uma onda aí. Na verdade, já faz um bom tempo, né? Que o pessoal, mas cuidado aí, vocês aí. Então, negócio de Red Pill, cuidado que vocês não vai bolar pros cria aí depois, né? Ai, E mulheres existiam. Bob. Porém, o O argumento negócio aí, pô, inegável é doido demais, é né? que Assim, talvez né? essas Tem relações, como umas existiam, pautas do que elas geralmente, na tinham uma. verdade, geralmente é gerada. Um manda de lá, um manda de cá, né? No caso, uma feminista de cá, uns Red Pill de cá, tudo mais. Aí começa essas brigas, né? E tudo mais. E basicamente na minha humilde opinião, eu acho que geralmente são os homens Red Pill que acabam se lascando. Eu acho que eles têm que, né? Eu acho que eles têm que deixar esse Red Pill usado do lado e esquece, pai. Quer dizer, se bem que eu não sei muito bem como funciona, né? Se esses caras são Red Pills, vai falando mal e tal, mas depois. Ai, talvez tenha alguém, né? Tem alguns que fazem isso. Alguns mais sejam mais amargurados e não realmente não pega ninguém, né? Mas, pô, o certo mesmo é que eles sejam mais libertos e foda-se, tá ligado? Menos amargurados esses negócios. Porque o fato é que aquela menina feminista, pai, com tudo doido aí, dando a rodo. Foda-se. Tô nem aí, pai. Porque, tipo, vão falando um monte de merda. Obviamente, a cabeça dela toda cheia de merda, sai falando bosta, não sabe nem o que tá pensando. Ou seja, assim, aquele negócio de universidade loucas, completamente loucura, né? Mas os caras Red Pill aí, pô, os caras ficando nessa loucura aí eu não quero pagar no meninas, os meninos de hoje estão todo mundo louco. Pô, esquece, aproveita, pai. Mete, ai, esquece, pai. Série Peça de não. Mete o fracassos, grosso. violência,
Aproveita, pai. insatisfação. Porque E senão a só elas que pergunta que a gente aproveitam, deve pai. E a fazer gente fica aqui no não é se dá grosso. para voltar atrás, Pode não, pai. ou se está evoluindo, Pai, ou se isso é então é. progresso. A pergunta que Nem eu tanto acho que a assim, gente né, tem que pai? fazer é se de fato, em algum momento, a espécie foi viável. O que foi viável? A espécie foi MMs viável. juntos. Mano, eu vi viado, mas beleza. Foi viável mesmo. Enfim. Bom, isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí no canal do Pondé. E também se inscrevam no canal dele. Assim como aqui também no canal Tá Reagido. Dê seu like. Se inscrevam aqui no canal e ative o sininho, beleza? Falou, valeu e tchau!